muita gente pergunta assim, mas se não precisa elaborar o PCMSO, como é que o médico vai saber quais exames exigir no atestado, no ASO, né? Mas se não precisa, se não tem fator de risco químico, físico, biológico e ergonômico, não tem nada para ser monitorado, né, no PCMSO, né? Seria essa a ideia, Rafael? Não é que não tem nada para ser monitorado, Éder. Não gosto de, não vou concordar com essa ideia, tá? Porque o ASO, ele é que monitora o indivíduo, o exame periódico que monitora o indivíduo, né? Então, eu costumo dizer que o PGR ou o falecido PPRA monitora o ambiente de trabalho e o PCMSO monitora cada indivíduo, mas com olhar para a coletividade, certo? Então, tem muita coisa a ser monitorada, cara. Eu posso monitorar, né? Eu não preciso fazer exames complementares, eu não preciso ficar fazendo exames complementares e colocar no ASO, vou fazer só o exame clínico. Mas o exame clínico e o ASO periódico podem monitorar tanta coisa. Eu posso monitorar a minha população como um todo. Eu posso, por meio do exame periódico, conhecer a minha população, saber quem são os meus hipertensos, quem são os meus diabéticos, quem está fazendo acompanhamento médico adequadamente, quem não está, né? Eu posso saber quem, por exemplo, né, questões como obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares, como que está o sono dessas pessoas, até a saúde odontológica, dental dessas pessoas, eu posso monitorar no meu exame periódico. Então, toda empresa tem hipertensos, diabéticos, pessoas com ansiedade, depressão, pessoas que dormem bem, dormem mal. Então, o que eu proponho é que a gente tenha sempre um exame periódico que, de fato, monitore a saúde das pessoas e, de fato, monitore a saúde da nossa população. Um exame periódico que nos permita conhecer o perfil de saúde e adoecimento da nossa população. Nada de ter exame periódico que só fala em apto e inapto. Isso é o fim da picada, isso não existe mais. Então, e aí um convite aos médicos do trabalho. Vamos falar de saúde populacional, vamos falar de saúde coletiva, né? Vamos falar de estatística, epidemiologia, e não vamos falar só de apto e inapto, porque não dá para esperar mais, em pleno 2022, que o resultado do exame periódico seja apenas apto e inapto. É uma excelente oportunidade para a gente conhecer os indivíduos, conhecer a nossa população, traçar o perfil epidemiológico da população das empresas. Cara, veja bem, nós temos uma responsabilidade gigantesca, uma responsabilidade de uma nobreza incrível. No Brasil, mais de 40 milhões de trabalhadores estão aí submetidos ao PGR, ao PCMSO e ao ASO. Então, se todas as empresas fizerem um bom exame periódico, um bom exame admissional, cara, imagina o poder que nós temos para modificar o cenário da saúde pública do Brasil. Quando eu falo de 40 milhões de pessoas fazendo ASO todo ano, eu estou falando de 20 a 25% da população do país. Isso é muito significativo, isso é muito relevante. E um exame periódico tem um poder que, se os 40 milhões de empregados formais do nosso país passassem por um exame periódico de alto nível, isso teria, a meu ver, no meu entendimento, potencial para modificar o cenário da saúde pública do Brasil. E, consequentemente, como a gente pode gerar conhecimento para essas pessoas, a gente pode impactar também os seus familiares. Então, se cada um tem um familiar ou dois, nós estamos falando de 50, 80, 100 milhões de pessoas que podem ser positivamente impactados em sua saúde, né? Por meio da medicina do trabalho, por meio da saúde ocupacional. Isso é fantástico. Se eu fosse do governo federal, eu investiria pesado em saúde ocupacional, principalmente por meio do instrumento do exame periódico, porque é uma oportunidade incrível de você conhecer a sua população, e isso não é necessariamente muito difícil de fazer. De repente, você tem um Google Form, um formulário online para o cara preencher no exame periódico, cara. Sabe? Isso já te dá a possibilidade
de conhecer a sua população e gerar estatística em cima disso. Informação importantíssima para tomar decisão e para fazer políticas públicas, né? Então, seriam informações para entender a nossa população, seria muito importante se a gente tivesse esses dados, pudesse trabalhar com esses dados, né? Espero que estejam nos ouvindo.